Boa noite aos colegas aí. Júlio de Veracruz, Rio Grande do Sul. Sérgio Martins, corregedor de Mato Grosso do Sul. Quero cumprimentar o Sérgio Marcelo pelo aniversário hoje. Parabéns. Muito obrigado. Hoje, né? É hoje? É hoje. Parabéns, Marcelo. Parabéns. Parabéns você aí também pelo seu trabalho aí. Obrigado. Jefferson Tano. Ricardo Coelho. Sérgio. Todos eles. Vamos aí. Quem é ele que está aqui? Quem, Braga? Olá. Braga? Olá. Braga, Luiz Paulo. Braga, Luiz Boa Paulo. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi. Alô? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqui é Jefferson Tano. Boa noite, senhores. Boa noite, doutora Tânia. Boa noite. Braga.
Doutor, quem mais está aqui? Doutor Luiz Paulo, doutor Marcelo, doutor Boa noite, Miguel, Flaviano. colegas aqui, Luiz Eduardo, Baltazar, Elvésio, Lincoln, Fernando. Doutor Jeter, Pois não, como vai, senhor? eu vou bem e vou dizer-lhe que recebi esse convite com muito orgulho, com muita satisfação, porquanto vivi no registro de imóveis desde que formei na Faculdade de Direito de São Paulo e tive a oportunidade de fazer carreira muito bem apreciada, com vários conceitos expedidos por juízes de que tive a oportunidade de servir. Destaco uma situação interessante. Eu já estava com os dias contados para a aposentadoria e suscitei uma dúvida. E nessa dúvida, o desembargador da Vara dos Registros Públicos, na época, ele pediu licença, ele julgou a dúvida procedente e pediu licença para, numa sentença, dizer quem era Jeter Sotano. Isso foi publicado várias vezes, até no Instituto mesmo. E fez uma extraordinária referência a meu respeito. Isso tendo em vista o agradecimento da própria vara, porque eu era examinador, permanentemente examinador de escrevente. Eu atribuí a isso o fato do meu cartório ser pegado ao fórum. Mas toda sexta-feira eu recebi o doutor Jeter, tem 2 candidatos, tem 3 candidatos, e assim sucessivamente. Então, na sentença, ele disse que sentia-se obrigação de prestar uma homenagem a mim, agradecendo o serviço prestado para a Vara de Registro Público de São Paulo. Isso foi, para mim, uma satisfação muito grande e tornei-me amigo do Naline. Aconteceu o seguinte, ele foi a presidente do Tribunal de São Paulo. E na posse, a fila que tinha para cumprimentar foi enorme. E eles davam um abraço dele de cá. Quando chegou a minha vez, eu fui com a minha filha, que tinha prestado concurso para cartório, tirar primeiro lugar, e foi nomeada, a Maria Rosa. Ele chegou na minha vez, a filha enorme assim, ele vai e diz assim, Maria Rosa, fica do lado de cá, Jeter, fica do lado de cá. E ficou no meio, chamou o repórter e tira uma fotografia nossa. E isso aí foi uma coisa extraordinária para mim. E agora eu me sinto orgulhoso em ter sido nomeado aqui para esse empreendimento novo, que trará, evidentemente, um progresso extraordinário ao registro de imóveis brasileiro e mundial também, porque o Amazonas, por exemplo, precisa de um negócio desse. Porque
aquilo lá não tem organização. Essa organização vai trazer para o Brasil um progresso fantástico. E espero, então, ter a oportunidade de contribuir com minha boa vontade. A todos os meus companheiros, o meu cumprimento e, evidentemente, o meu abraço e saudade. Muito obrigado. E ao Dr. Jeter, o nosso aplauso. O Dr. Jeter, boa noite aos senhores e senhoras. O Dr. Jeter, ele foi presidente do IRIB e foi titular do 6º Registro de Imóveis durante décadas aqui na capital. E hoje ele conta com 103 anos de idade. Você continua sendo... continua sendo uma referência para nós. Então você acompanha a vida do... Bom, caros amigos, nós vamos então iniciar a nossa solenidade de posse dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Consultivo, do Conselho Fiscal e também da Diretoria Executiva do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Eu sempre dou uma paradinha quando vou falar, porque a nossa proposta inicialmente é que fosse registro de imóveis eletrônico, mas na Casa Civil acabaram mudando para registro eletrônico de imóveis. Bom, eu primeiramente agradeço às ilustríssimas, excelentíssimas e dignas autoridades e também aos ilustres colegas, registradores e convidados. E nós vamos iniciar esta solenidade de posse ouvindo o hino nacional brasileiro com este tributo em nossos corações para a nossa pátria. Eu creio que, neste momento, ouvir o hino nacional brasileiro, um símbolo da nossa pátria, é de grande e magnífica importância para todos os brasileiros, ou mesmo não brasileiros, mas que amam este país. Ouçamos, então, o hino nacional brasileiro. Adoro
som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, dos risonhos lindos campos tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada e idolatrada, sol restaure, Brasil de amor eterno seja símbolo, una garupa sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas sempre a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, ninguém que vende agora a própria morte. Terra adorada, em teu Brasil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos tristes solas mais gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, este é um momento histórico para o registro de imóveis do Brasil. A organização dos registradores de imóveis em torno de uma pessoa jurídica que pudesse congregar, como dizem os juristas, op leges, todos os oficiais de registro de imóveis do Brasil, é uma aspiração antiga, que antecede a maioria de nós que estamos aqui, porque o registro de imóveis do Brasil sempre teve uma grande ligação com o registro de imóveis na Espanha ou da Espanha, onde o Colégio de Registradores da Espanha é uma entidade que foi criada por lei, por um registrador que foi ministro da Justiça da Espanha e que congregou todos os registros de imóveis da Espanha, possibilitando que o Colégio de Registro de Imóveis da Espanha seja um motor para o registro de imóveis em vários países do mundo. Felizmente, tivemos a oportunidade de, em 2016, por meio da medida provisória 759, ser instituído o Operador Nacional do Registro Eletrônico, depois de um concerto, uma concordância entre os registradores que haviam presidido o IRIB. E hoje nós vemos a concretização dessa aspiração dos registradores do Brasil se concretizar. Eu vou pedir ao Dr. Daniel Lago, que nesta oportunidade também tomará posse como diretor na diretoria executiva do NR, que faça a leitura dos membros do Conselho Deliberativo, da diretoria executiva, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal do NR. Por favor, doutor Daniel Lago. Primeiro, boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu vou passar a leitura, então, dos registradores eleitos para os diversos cargos, diversos órgãos do ONR. Então, primeiramente, na diretoria executiva, Direx, como diretor-presidente, nosso colega Flausilino Araújo dos Santos. Como diretora vice-presidente, Bianca Castelar de Faria. Como diretor financeiro, Roberto Lúcio de Souza Pereira. Como diretor-geral, Fernando Pereira do Nascimento. Como diretor, Daniel Lago Rodrigues. Para os cargos de Conselho Deliberativo, que é composto por um representante de cada estado e do Distrito Federal,
foram eleitos os seguintes registradores. Pelo Acre, Fabiana Faro de Souza Campos Teixeira. Pelo Alagoas, Manuel Irã Vilar Malta. Pelo Amapá, Valber Almeida Apolinário. Pelo Amazonas, José Marcelo de Castro Lima Filho. Pela Bahia, Andréia Maria Pinhatti. Pelo Ceará, Helena Jacéa Crispino Leite Borges. Pelo Distrito Federal, Fernanda Loures de Oliveira. Por Goiás, Igor França Guedes. Pelo Espírito Santo, Elvésio Duia Castelo. Pelo Maranhão, Giovanni Alencar Santa Bárbara. Pelo Mato Grosso, José de Arimateia Barbosa. Pelo Mato Grosso do Sul, José Paulo Baltazar Júnior. Por Minas Gerais, Marcelo de Rezende Campos Marinho Couto. Pelo Pará, Marcos Alberto Pereira Santos. Pela Paraíba, Walter Ulisses de Carvalho. Pelo Paraná, Mariana Carvalho Ozenato Martins. Pelo Pernambuco, Paulo Roberto Olegário de Souza. Por Piauí, Oswaldo Lima Almendra Filho. Rio de Janeiro, Sérgio Ávila Dória Martins. Para o Rio Grande do Norte, Rui Barbosa Neto. Pelo Rio Grande do Sul, Júlio César Westenfelder. Rondônia, Francisco Jacinto Oliveira Sobrinho. Por Roraima, Mirli Rodrigues Martins. Por Santa Catarina, Luiz Eduardo Freisleben Silva. Por São Paulo, Flaviano Galhardo. Por Sergipe, Gabriel Campos de Souza. E, por fim, por Tocantins, Diógenes Nunes Régio. Esses são os eleitos para o Conselho Deliberativo do ONR. Para o Conselho Consultivo, que é composto pelos ex-presidentes do IRIB, conforme disposição estatutária, são conselheiros consultivos, o ex-presidente Jeter Sotano, que hoje nos presenteia com a sua palavra nesta sessão, Ítalo Conte Júnior, Lincoln Bueno Alves, Sérgio Jacomino, Ricardo Basso da Costa Coelho, João Pedro Lamana Paiva. Foram eleitos para o Conselho Fiscal os seguintes registradores: Vinícius Rocha Pinheiro Machado, Miguel Ângelo Zanini Hortali e Carla Carvalhais Vidal Lobato Carmo. Esses são os registradores eleitos que tomam posse nesta data, presidente. Muito obrigado, doutor Daniel Lara. Eu gostaria de pedir à doutora Bianca Castelar, nossa vice-presidente, que por obséquio faça a leitura do termo de posse. Boa noite a todos. É com bastante honra, presidente, que eu faço a leitura do termo de posse. Os membros relacionados e, ao final, assinados, eleitos na Assembleia Geral dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil, dos Estados e do Distrito Federal, realizado em Brasília, Distrito Federal, em 16 de abril de 2020, para a composição do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, e os membros do Conselho Consultivo do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, serviço social autônomo, instituída pela medida provisória 759, de 22 de dezembro de 2016, artigo 54, convertida na lei número 13.465, de 11 de julho de 2017, artigo 76, com sede na quadra 701, lote 5, bloco A, sala 221, Centro Empresarial Brasília, Distrito Federal, tendo como agente regulador a Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, conforme parágrafo 4º do artigo 76 da Lei 13.465, neste ato representada pelos juízes auxiliares
Dr. Miguel Ângelo Alvarenga Lopes e Dr. Alexandre Chini, tomam posse nesta data de seus respectivos cargos para os quais foram eleitos, a fim de exercerem seus mandatos até 31 de dezembro de 2023, e o fazem sob o compromisso de respeitar fielmente a legislação pertinente, o estatuto social da entidade e as diretrizes do agente regulador. Por ser expressão da verdade, assinam a seguir. Brasília, 4 de junho de 2020, 6 de junho de 2020. Esse termo será assinado pelos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e da Diretoria Executiva do NR, bem como pelos magistrados que neste ato representam a Igreja Corregedoria Nacional de Justiça. Obrigado, doutora Bianca. Nós estamos fazendo esta posse, gostaríamos de oferecer para o mercado, a sociedade brasileira e os próprios registradores uma posse festiva. Quem sabe teremos essa oportunidade. Porém, devido à circunstância atual, nós estamos fazendo esta posse e queremos fazer esta sessão de maneira reduzida. Eu havia preparado um discurso, porém, esse discurso ele será publicado. Eu quero tão somente fazer um agradecimento às excelentíssimas autoridades que nos brindam com a sua presença, também aos oficiais de registro de imóveis, meus pares, amigos, colegas, e quero me dirigir também aos senhores advogados, aos membros do Ministério Público, aos tabeliães e oficiais de registros públicos, e também aos prepostos, e a todos os senhores e senhoras que participam deste evento. Eu gostaria, sim, de colocar como primeira palavra, nesta data tão especial de posse e de consequente instalação do NR, e quis a divina providência de que hoje a Receita Federal expedisse o número do CNPJ do NR, então é realmente a instalação do NR, colocando as minhas primeiras palavras de gratidão a Deus, porque Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, e nele nós vivemos, movemos, existimos, e isso agora ficou mais patente. Eu gostaria de agradecer ao regulador da atividade do extrajudicial, o Poder Judiciário, e aqui é representado pelo Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo ministro José Antônio Dias Toffoli. E eu gostaria de mencionar que nós recebemos uma correspondência do ministro Dias Toffoli com o seguinte teor: Senhor Flausilino, agradeço sensibilizado o gentil convite para participar da posse da nova diretoria e conselhos do NR. Entretanto, lamento profundamente informar a minha impossibilidade de atender a tão honroso chamamento em razão de compromissos institucionais anteriormente assumidos. De todo modo, envio meus cumprimentos pela realização do evento, certo de que alcançará pleno êxito atenciosamente. Assinado o ministro José Antônio Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. E também pela Corregedoria Nacional de Justiça, que é o agente regulador do NR, que é titulada pelo ministro Humberto Martins, neste evento representado pelos excelentíssimos senhores juízes auxiliares da Corregedoria, Dr. Miguel Ângelo Alvarenga Lopes e Dr. Alexandre Chini. Eu quero agradecer também aos demais magistrados presentes
E eu quero pedir licença para saudá-los na pessoa dos ilustres desembargadores Marcelo Martins Berti, Luiz Paulo Aliende Ribeiro, Francisco Antônio Bianco, Ricardo Torres de Carvalho e Antônio Carlos Alves Braga Júnior, e da excelentíssima senhora juíza titular da primeira vara de registros públicos da comarca da capital de São Paulo, doutora Tânia Mara Arruali. Eu quero agradecer ao Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, IRIB, na pessoa de seu presidente, doutor Sérgio Giacomino, e de seu ex-presidente, doutor João Pedro Lamana Paiva, por todo o apoio dessa entidade na constituição do ONR, visto que a medida provisória foi publicada quando era presidente do IRIB, o doutor João Pedro Lamana Paiva, e que dirigiu, naquela oportunidade, uma missiva muito importante a todos os registradores do Brasil, algo que está gravado nos anais da história do registro de imóveis brasileiro. Eu gostaria de deixar registrado o empenho do presidente Sérgio Giacomino para manter em órbita a ideia do ONR, e isso mesmo com prejuízo pessoal de sua reputação e de sua saúde. Eu gostaria e quero agradecer às Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal pela efetiva participação no pedido de providências que teve curso no Conselho Nacional de Justiça, onde as Corregedorias de Justiça contribuíram positivamente com suas sugestões, e gostaria de fazê-lo na pessoa do desembargador Sérgio Martins, aqui presente, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu quero agradecer também à Noreg pelo apoio na gestão do Dr. Rogério Bacelar, e esse apoio da Noreg na gestão do presidente Cláudio Marçal Freire foi robustecido, porque a Noreg passou de apoiadora para requerente no pedido de providências que teve curso no CNJ, e a gratidão pelo Dr. Cláudio Marçal Freire pelas várias vezes que se deslocou de São Paulo a Brasília em audiências com o Corregedor Nacional de Justiça ou com os juízes auxiliares. Eu quero agradecer às demais entidades de classe, a CNR, presidida pelo Dr. Rogério Bacelar, a Arisp e o CORE-BR, presididos pelo Dr. Flaviano Galhardo, e quero publicamente reconhecer os esforços que foram dispendidos pelo Dr. Flaviano Galhardo para que a eleição do ONR transcorresse em clima de entendimento, de paz entre todos os oficiais de registro de imóveis do Brasil, não se instalando uma disputa. Eu gostaria de agradecer a todos os senhores deputados e senadores, e eu quero fazer isso na pessoa do ministro Bruno Araújo, então ministro das Cidades, que empenhou o seu prestígio pessoal em prol da criação do ONR, e eu quero fazê-lo também na pessoa do doutor Carlos Eduardo Elias de Oliveira, consultor legislativo do Senado Federal, nas áreas de direito civil, processo civil e direito agrário. Mas eu gostaria de mencionar uma correspondência que nós recebemos do ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, e também a saudação que nos foi encaminhada pelo senador Marcos Rogério, e agradecer por todo o apoio que nós temos recebido no Congresso Nacional. Eu me reporto aqui ao Senado Federal, mas também a vários deputados que nos têm franqueado seus gabinetes para que nós possamos levar a contribuição do registro de imóveis para o aprimoramento da legislação. Eu gostaria de expressamente mencionar os deputados federais Paulo Teixeira, Paulo Freire,
Gilberto Nascimento e também o deputado, me fugiu o nome, mas eu vou lembrar. Eu gostaria de agradecer a todos os pares oficiais de registro de imóveis e aos colegas de outras naturezas que atuaram diretamente ou indiretamente para que o ONR seja a realidade que é hoje. E eu quero fazê-lo na pessoa de dois grandes registradores, o Dr. Jeter Sotano, que já dirigiu uma importante palavra e que hoje, aos 103 anos de idade, assume essa importante função no Conselho Consultivo do ONR, e também do nosso mestre, Dr. Ademar Fioranelli. Eu gostaria de saudar os advogados nos nomes dos professores doutores André Ramos Tavares, Celso Campilongo, Heleno Torres, Rodrigo Numeriano do Borque Dantas, Regis Fernandes de Oliveira, Graciano Pinheiro de Siqueira, Cristiane Araújo de Oliveira e Israel Nonato da Silva Júnior, que nesse período nos auxiliaram com seus conhecimentos profissionais, seja para a formatação do Estatuto do ONR, seja para responder a vários embates no Conselho Nacional de Justiça, na Casa Civil da Presidência da República e também no Supremo Tribunal Federal, em ações que nós enfrentamos e estamos enfrentando. Eu gostaria de agradecer aos integrantes do grupo de trabalho do Ministério das Cidades que apresentou o texto da medida provisória 759 de 2016, na pessoa dos urbanistas Lair Crembu, Silvio Figueiredo, do registrador José de Arimateia Barbosa, dos advogados Renato Góes e Pedro Crembu e dos magistrados Marcelo Martins Berti e Antônio Carlos Alves Braga Júnior, e também do registrador Sérgio Giacomino, todos integrantes do grupo de trabalho. Eu quero agradecer a algumas instituições, a ABCIP, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, e quero fazê-lo na pessoa do Dr. Felipe, também ao Secov, presidido pelo Dr. Basílio Jafé, a Abrainc, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, e também a B3, a Bolsa de Valores Oficial do Brasil, por seu presidente, o Dr. Gilson Finkelstein, e ao Ibradim, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, na pessoa do Dr. Olivar Lorena Vitali Júnior. Também gostaria de apresentar uma gratidão ao Colégio Registral do Rio Grande do Sul, ao Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais do Estado de São Paulo, novamente, a Associação das Empresas do Loteamento e Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, a ELO São Paulo, e novamente ao Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. E estou repetindo este agradecimento porque essas entidades se apresentaram perante o STF com amicus curiae em favor do ONR, atacado que foi e está sendo por uma certa ação direta de inconstitucionalidade. Eu também quero agradecer a minha família, a todos os meus amigos e amigas, e a todos os meus irmãos e irmãs de fé. Eu não posso, são tantos nomes, eu não posso declinar todos esses nomes, mas posso garantir que os vossos nomes estão escritos em meu coração e deles eu faço menção sempre que posso. Eu estou falando de amigos e amigas que nos motivaram nesses 4 anos a superar obstáculos, a enfrentar gigantes, amigos e amigas que estenderam suas mãos para nos levantar em tantos momentos que nós estávamos emocionalmente derrotados, porém, eles estenderam uma mão de força e nos levantaram, e nós estamos aqui, e nós continuamos, como diz o presidente Giacomino, até a última flecha. Como eu disse aos senhores, eu
preparei um discurso, mas pela brevidade do nosso tempo, eu farei a gravação desse discurso e também a publicação desse discurso. Presidente, Eu gostaria de, não só em meu nome, mas nos nomes dos gestores, dos administradores do ONR e de todos os oficiais de registro de imóveis do Brasil, empenhar uma palavra para o mercado, para os reguladores, que é o Poder Judiciário, e para toda a sociedade brasileira, dizendo-lhes que o registro de imóveis brasileiro rejuvenesceu, que o registro de imóveis brasileiro está agora com seu coração preparado e com a sua musculatura pronta para a realização da grande tarefa de implantação do registro de imóveis eletrônico em todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil. Não ficará nesse país um cartório de registro de imóveis sem que preste serviços eletrônicos de primeira qualidade, serviços eletrônicos compatíveis com qualquer serviço de registro de imóveis eletrônico prestado em algum lugar deste planeta. E de hoje em diante, esse tema, registro eletrônico, ele deixa de ser objeto de PowerPoint, como diz o Flaviano, e de palestras, porque eu creio e eu quero afirmar, sob compromisso como a doutora Bianca leu, que desde agora o registro de imóveis eletrônico do Brasil está encarnado como uma realidade em uma pessoa jurídica chamada ONR. É a palavra que eu quero deixar aos senhores e às senhoras, e eu deixo essa palavra com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, e também com votos de saúde para todos os senhores e senhoras, para as vossas famílias, e que Deus abençoe o nosso presente e o nosso futuro. Eu quero renovar a minha palavra de gratidão ao Conselho Nacional de Justiça, à Corregedoria Nacional de Justiça e ao Poder Judiciário de forma geral. Porém, por uma questão de reconhecimento, eu tenho que dizer aos senhores que a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, desde momentos preparatórios para a Constituinte, foi um grande e importante veículo onde nasceu a grande ideia do registro de imóveis, não só do registro de imóveis, do extrajudicial em geral, tal qual foi concebido na Constituição de 88 e tal qual foi normatizado e regulado pela Lei 8935. Parece-me, em momentos, a gente volta no tempo. Eu ainda me vejo em uma reunião no gabinete do Corregedor-Geral da Justiça, quando o então deputado Nelson Jobim veio para fechar o texto da Lei 8935 de 1994. Todos, o meu muito obrigado. Eu teria que perguntar se algum dos senhores gostaria de fazer uso da palavra, nós passaremos para tal. Eu gostaria, se é permitido. Presidente, pela ordem, primeiramente, por gentileza, só fazer aqui uma correção. Quando eu fui me referir aqui aos membros do Conselho Consultivo, a nossa assessoria aqui faltou incluir um nome. Compõe o Conselho Consultivo, além do nosso colega Jeter Sotano, Ítalo Conte Júnior, Lincoln Bueno Alves, Sérgio Jacomino, Ricardo Basso da Costa Coelho, João Pedro Lamana Paiva, também nosso honroso colega de Minas Gerais, ex-presidente, Dr. Francisco José Rezende dos Santos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Daniel.
e as nossas desculpas ao Dr. Francisco pela falha cometida. Eu gostaria de perguntar se algum dos senhores gostaria de dirigir uma palavra. Posso falar? Lamana Paiva. Ah, claro, Alô? doutor Lamana Paiva. Como não? Boa noite a todos esses amigos de São Paulo e de todo o Brasil. E hoje é um grande dia que nós estamos passando em virtude dessa posse. Ouvi com atenção o discurso do nosso grande mentor, Flauzelino, e eu volto à linha do tempo. A linha do tempo, na verdade, começou em 2006. Desde lá, estamos acompanhando, e muito bem o trabalho que foi feito inicialmente com o IRIB e essa grande associação que é a ARISP. A ARISP serve de paradigma para que todos nós possamos seguir nessa trilha que é do registro eletrônico, porque a ARISP foi a primeira entidade a levar o sistema de registro e depois ainda acolheu muitos estados que nos deram a oportunidade de trabalhar, inclusive, com a CENIP. Muito bem elaborado, e eu devo dizer que de lá para cá foram 15 anos de trabalho e eu sei todo o que foi feito. Eu acompanhei, inclusive, num dos piores momentos, que vocês todos sabem, que foi naquele período 2015 e 2016. Mas hoje estamos aqui com o operador nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Parabéns, Flauzelino, parabéns, o Flaviano, parabéns a todos os registradores, os 3.297 registradores desse nosso grande país, que é um continente e que vamos atingir os 5.570 municípios com o sistema de registro eletrônico. Parabéns e conte comigo. Muito obrigado, doutor Lamana Paiva. A sua palavra e o seu trabalho têm sido um exemplo para os registradores do Brasil, porque mesmo em situações especiais, o senhor não deixou que a palavra deixasse de ser proferida. Eu gostaria de complementar o nome do deputado, meu amigo, deputado Roberto de Lucena, que tem sido também um parlamentar que tem apoiado o registro de imóveis e outras naturezas na representação perante o Congresso Nacional. Ao Roberto Lucena, a minha gratidão também. Alguém ainda gostaria de falar? Senão, nós vamos encerrar essa solenidade. Eu gostaria de dar uma breve palavra, presidente. Pois não. Eu gostaria, de forma muito breve, de forma muito breve, presidente Flauzelino, meu caro amigo Flauzelino, cumprimentar, porque acompanhei, de uma certa forma, o nascimento e a origem da ONR, e sinto, em nome dos corregedores, não sei quantos corregedores estão participando, mas que esta é uma inovação que vai ser fundamental para os órgãos regulatórios, a implantação do registro eletrônico em todos os rincões do Brasil. Então, eu gostaria de cumprimentá-lo e cumprimentar todos aqueles que vão integrar a diretoria, o conselho consultivo e todos que tiveram uma colaboração, por mínima que seja, nesta data, para chegarmos a essa data de hoje, desejando pleno êxito nessa jornada. Então, um forte abraço a todos e sucesso, porque realmente este é o futuro. O futuro é o registro eletrônico. Parabéns. Muito obrigado, desembargador Sérgio Martins. O desembargador Sérgio Martins, ele integrou o Fórum Fundiário, que foi um projeto do ministro Gilmar Mendes, e eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer aos senhores que nós recebemos também uma mensagem de congratulação do ministro Gilmar Mendes por esta solenidade, e esse projeto foi um projeto
voltado para o combate à grilagem de terras no CNJ, um projeto do CNJ, combate também a violência pela posse de terras urbana e rural, combate ao trabalho, à condição análoga de escravo, e também o julgamento dos crimes ocorridos no campo. Esse grupo, esse fórum fundiário foi coordenado pelo Dr. Marcelo Martins Berti, naquela época juiz assessor da presidência do CNJ, e o Dr. Sérgio Martins integrou esse grupo. E no curso desse trabalho, chegaram à conclusão que o combate à grilagem de terras e a violência pela posse de terras passava pela modernização dos cartórios. Foi aí que o CNJ contratou o LSITEC e um grupo de cientistas estudaram a especificação de um sistema de registro eletrônico, levando em consideração as várias regiões do nosso país e também levando em consideração experiências internacionais. E esse conjunto de estudos foi publicado em 2014 como recomendação 14 de 2014 pela Corregedoria Nacional de Justiça. E nós tivemos a aventura do juiz da Corregedoria Nacional de Justiça, o Dr. Miguel Ângelo, se debruçar sobre este catatal, algo em torno de 1000 páginas, de maneira tal que o ONR seria como é a concretização do projeto S-REI. Realmente, o Dr. Sérgio Martins viu o nascimento do ONR, porque o ONR ele traz no seu DNA todo o trabalho que foi desenvolvido no Fórum Fundiário, no projeto S-REI. Bom, senhores, Não podemos esquecer, Flauzilino, da importância das terras indígenas também nesse momento. Perfeito, perfeitamente. Como os senhores viram, o ONR ele traz para a sua gestão representantes de todos os estados da federação, de maneira tal que nós acreditamos firmemente que de todos os matizes dos estados brasileiros, nós teremos no ONR um ambiente para que o direito registral imobiliário ele é um direito nacional, mas ele possa, através de um laboratório com os registradores de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, apresentar uma grande contribuição para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, para o Poder Judiciário, para o mercado e para toda a sociedade brasileira. Bom, nós vamos encerrar esta solenidade. Doutor Flauzilino, eu posso falar uma palavra? Claro. Doutor Flauzilino, eu tinha dito que eu não iria me manifestar, mas não resisti. Gostaria simplesmente de trazer uma palavra da Corregedoria Nacional, parabenizando os registradores de imóveis do Brasil pela posse e pela efetiva instalação do ONR. Estaremos juntos, Corregedoria Nacional, CNJ e ONR, para implantar o sistema de registro eletrônico de imóveis, que é um desafio muito grande, com a integração dos cartórios de registro de imóveis de todo o país. Aproveito para dar os parabéns aos membros desta primeira composição da diretoria
e dos conselhos pela posse. Nós estaremos trabalhando juntos, é um desafio muito grande, mas desde já tenho certeza que será um sucesso. A garra e a persistência dos registradores de imóveis já demonstraram que esta empreitada fatalmente culminará com um sucesso muito grande, sendo referência para os demais ramos dos cartórios brasileiros, como também para os cartórios de outros países. É um modelo inspirador. Sucesso a todos vocês, estaremos sempre juntos, como diz o ministro Humberto Martins, que manda um abraço muito grande para vocês e desejando também sucesso. Muito obrigado, doutor Miguel Ângelo. E não havendo mais inscritos, embora a nossa inscrição pode ser real time, nós vamos encerrar essa nossa sessão agradecendo a presença de todos os senhores, esse tempo dedicado para que nós possamos, prestigiando a posse daqueles que vão fazer a gestão, a administração e também a fiscalização do ONR, agradecendo a todos os oficiais de registro de imóveis do Brasil. E vamos juntos vencer agora imediatamente esta pandemia. Eu estou acreditando que dentro de pouco tempo nós teremos nos hospitais brasileiros, em massa, pessoas sendo mandadas de volta para suas casas porque estão curadas. Eu acredito na regressão desse vírus. Pessoas em massa receberão alta nos hospitais do Brasil. Eu acredito isso. E vamos construir este país. O NR, ou melhor, o Registro de Imóveis, surgiu no cenário brasileiro para o desenvolvimento do país. Nós trazemos isso no nosso DNA e nós vamos dar esta efetiva contribuição para este país, para a prosperidade dos brasileiros. Muito obrigado a todos os senhores, as senhoras, as excelentíssimas autoridades. Nós damos por encerrada esta reunião. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.